Fala galera do Cruzeiro Esporte Olímpico, chegando aqui no Fala Cruzeirense para trazer as principais notícias do Cruzeiro nas diferentes modalidades em que ele está inserido e que vão muito além do futebol. Esse fim de semana tem Cruzeiro para todos os gostos, tem vôlei, futevôlei, futebol americano e, claro, as cabulosas decidindo o título do Brasileirão no domingo. A gente vai estender até a segunda para também falar do futsal. Vamos trazer ainda novidades do basquete. Teve uma semana bem agitada, com anúncio de reforços, apresentação do ginásio Dona Salomé e confirmação de data da estreia. Começar então trazendo a agenda do final de semana, que vai até segunda-feira com muito Cruzeiro para a gente acompanhar. Na sexta-feira, tem o Sada Cruzeiro entrando em quadra novamente. É a segunda rodada do Campeonato Mineiro e o nosso adversário será o JF Vôlei, às 20 horas, novamente no Riachão. Ainda na sexta-feira, às 21 horas, tem Cruzeiro e Grêmio se enfrentando pela quarta rodada da Liga Nacional de Futevôlei. No sábado, a gente dá uma respirada e volta no domingo cedo. Às 10 horas da manhã, tem o futebol americano entrando em campo para encarar o Ocelots, lá em Jundiaí. 10h30 da manhã, tem Cruzeiro e Corinthians pela decisão do Brasileirão Feminino 2025. Estendendo até segunda-feira, esse final de semana de Cruzeiro, tem novamente Cruzeiro e Corinthians, dessa vez pela Liga Nacional de Futsal, às 20 horas e 30 minutos, lá em São Paulo. Essa agenda com as informações atualizadas desses jogos, incluindo onde assistir, você encontra lá no Instagram do canal Fala Cruzeirense e também do Cruzeiro Esporte Olímpico. Aproveita e segue a gente por lá também, que lá a gente traz informações diárias sobre o Cruzeiro, nas modalidades que vão muito além do futebol. E claro, já aproveita que você está aqui, deixa uma curtida nesse vídeo, se inscreva no canal Fala Cruzeirense, ative o sininho, deixa aí nos comentários qual modalidade você gostaria que a gente fale um pouco mais, que a gente vai trazer aqui na próxima semana. Como o amigo Rodrigo Pimenta, que na semana passada deixou uma pergunta aí sobre o time feminino de vôlei do Cruzeiro, e a gente responde ele aqui. Então a gente agradece a participação do Rodrigo e esclarece que o Cruzeiro não tem time feminino de vôlei. O Sada chegou a ter um projeto aí de base, mas não foi para frente, mas não tinha nenhuma ligação com o Cruzeiro. O próprio Felipe Ferraz falou no Cruzeiro Cast recentemente sobre essa situação, da necessidade de adaptação das instalações para receber duas equipes, teoricamente de elite. O Cruzeiro não vai montar um time que não entre para disputar todos os títulos também no feminino. Então seria necessário toda essa mudança de estrutura lá no Barro Preto, que é onde o Cruzeiro Vôlei faz os seus treinamentos, para receber duas equipes. Vamos seguir falando de vôlei e falar do Sada Cruzeiro, que volta às quadras nesta sexta-feira para encarar o JF Vôlei pela segunda rodada do Campeonato Mineiro 2025. Após uma estreia complicada aí contra o Monte Carmelo, que o Cruzeiro venceu no tie-break, nossa equipe volta a jogar na sexta-feira às 20 horas no ginásio do Riachão. O Cruzeiro bateu o campeão da Superliga B, que é o Monte Carmelo, e agora pega o vice-campeão da Superliga B, que é o Juiz de Fora. As duas equipes estarão na divisão principal do vôlei brasileiro. Falando um pouco sobre como que foi o jogo passado contra o Monte Carmelo, o Cruzeiro começou bem, venceu por 25-20, permitiu a reação ali do Monte Carmelo no segundo set, que igualou em 1-1. O Cruzeiro depois venceu novamente o terceiro set, abriu boa vantagem no jogo, fez um quarto set equilibrado, poderia até ter fechado a partida, mas o Monte Carmelo mostrou que vai ser um time que vai dar trabalho nessa edição do Mineiro e também na Superliga, e levou o jogo para o tie-break, em que o Cruzeiro, enfim, conseguiu dominar e venceu por 15-9, fechando a partida em 3-2. O destaque foi o Wallace, que fez 16 pontos, mesmo entrando ali no final do segundo set para o terceiro, ele foi decisivo na vitória cruzeirense. Quem chamou bastante atenção foi o levantador Gustavo Nogueira, estava com expectativa mesmo de ver a sua estreia, e ele jogou bem, chamou bastante o jogo pelo meio de rede, e os centrais do Cruzeiro pontuaram bastante. Lucão fez 15 pontos e Otávio fez 12. Esse jogo então de sexta-feira vai ser interessante de acompanhar. JF Vôlei já fez 2 partidas no Mineiro, então ele já está com um ritmo de jogo melhor. Ele perdeu no tie-break a estreia para o Praia Clube e depois venceu o Araguari por 3-0. No momento é o líder da competição e o Cruzeiro então vai encarar esse desafio, um jogo bem legal para a torcida cruzeirense acompanhar lá no ginásio do Riacho. A gente lembra que este campeonato mineiro é especial, já que das 7 equipes participantes, 5 estão na Superliga. Então vai ser um campeonato bem equilibrado, em que classificam apenas 4 para as semifinais
que vão ser disputadas no Mineirinho nos dias 10 e 12, sendo o 10 a semifinal e o 12 a grande final no Mineirinho. Na sexta-feira ainda tem futevôlei. O Cruzeiro encara o Grêmio pela quarta rodada da Liga Nacional de Futevôlei, com os jogos sendo realizados em Mesquita. Nosso jogo está marcado para as 21 horas, mas como são todos os jogos na mesma sede, pode acontecer algum pequeno atraso aí devido a algum jogo que se estenda um pouco mais. O Cruzeiro começou bem a competição, venceu os 2 primeiros jogos, mas foi superado na última rodada e está na 6ª colocação. A equipe agora busca se recuperar para se manter entre os 4 primeiros, que são os que classificam para as semifinais da Liga Nacional, e o Cruzeiro esse ano está com um time bem ajeitado para poder seguir na disputa. A Liga Nacional de Futebol é um torneio bem interessante para a marca do Cruzeiro, porque além de reunir 12 dos principais times do país, ainda tem transmissão ao vivo do Sport TV em toda a competição. Então se liga aí para acompanhar o Cruzeiro em mais uma modalidade. A gente vai ter Cruzeiro novamente no domingo de manhã. Às 10 horas, o Cruzeiro Futebol Americano entra em campo para disputar uma vaga na sequência da Superliga Nacional. O Cruzeiro pega o Ocelots, lá em Jundiaí, um confronto direto, e que o Cruzeiro, além de vencer, vai precisar fazer uma boa pontuação se quiser seguir na competição. A campanha do Cruzeiro Futebol Americano até aqui decepciona, porque o time fez um bom campeonato mineiro e a gente esperava um pouco mais. Na Superliga Nacional foram 3 jogos, 2 derrotas e apenas 1 vitória. A derrota na rodada anterior para o Oilers deixou o Cruzeiro numa situação delicada, então vai ser importante que o time tenha muita cabeça no lugar para chegar lá em São Paulo, em Jundiaí, e trazer essa classificação, um jogo que vai ser muito difícil. A gente espera que a equipe vença, mesmo que não consiga se classificar, mas para deixar uma boa impressão aí de um projeto que está tão bem montado. Às 10h30, então, é a vez das cabulosas entrarem em campo para decidir o título brasileiro de 2025. O Cruzeiro vai até Itaquerão encarar o Corinthians e com o empate no jogo de ida, tá tudo em aberto. Quem vencer fica com o troféu. Nossa equipe que já atingiu o objetivo da temporada, que era conquistar uma vaga na Copa Libertadores de 2026, uma meta inclusive que já era ousada, a gente conseguiu essa vaga e ainda está vivo na briga pelo título. No primeiro jogo foi um 2-2 bem legal de acompanhar lá no Independência, com mais de 19 mil torcedores acompanhando, recorde absoluto do futebol mineiro no futebol feminino, inclusive do Estádio Independência na temporada 2025. O Cruzeiro teve atraso no marcador por 2 vezes e mesmo assim teve garra para buscar o placar e não ser derrotado no primeiro jogo. O Corinthians é um time muito competente, chega muitas vezes no ataque. A goleira Camila acabou falhando novamente no primeiro gol, mas depois fez 2, 3 defesas ali importantíssimas, cara a cara com a jogadora do Corinthians. Uma das defesas, inclusive, com o pé, bem no estilo futsal, mostrando muito reflexo. Então, Cruzeiro e Corinthians fizeram um jogo muito bom de acompanhar lá no Independência. Para o jogo de volta, eu imagino que o Corinthians vai sair um pouco mais, e é aí que a gente tem que aproveitar os espaços, com a Vanessinha e com a Marília, principalmente, as 2 jogadoras de velocidade, vão poder infiltrar entre a zaga corintiana e quem sabe, se elas forem letais como foram contra o Palmeiras, a gente possa sair de lá com essa vitória e esse título tão desejado. Então é isso, domingo 10h30 é para parar tudo que está fazendo para torcer pelas cabulosas. Quem sabe o Cruzeiro de Garotas conquista o seu primeiro título nacional. Invadida segunda-feira, temos mais Cruzeiro em ação. É a Liga Nacional de Futsal, com a nossa equipe terminando o seu calvário na primeira temporada de Liga Nacional. O Cruzeiro vai até São Paulo encarar o Corinthians às 20h30. O jogo é válido pela 21ª rodada, então faltam só mais 3 para encerrar essa temporada, que foi a temporada de estreia do Cruzeiro na Liga Nacional de Futsal. Então a gente teve muita dificuldade. O adversário, por sua vez, não tem nada a ver com isso, está ali na briga por um lugar no G8, as equipes que avançam para o playoff. Dificilmente o Cruzeiro vai conseguir algum ponto nessa partida. O Cruzeiro então vai caminhando para terminar essa temporada de uma forma bem melancólica, jogando aí com uma equipe praticamente toda sub-20, jogadores que foram contratados não ficaram até o final por problemas financeiros já esclarecidos pelo clube. Até aqui foram 20 jogos com 18 derrotas e 2 vitórias apenas. Nossa equipe tem a pior defesa disparada, já foram 111 gols sofridos pela defesa cruzeirense. Mas o foco é 2026.
a nossa equipe poder se organizar melhor, agora mais experiente, né, já que será a segunda temporada na Liga Nacional, e para quem sabe a gente possa brigar ali por um lugar entre os 8 primeiros, ou pelo menos não ficar tão embaixo na tabela. Cruzeiro Basquete teve uma semana bem agitada, com anúncio aí de reforços, a apresentação do ginásio Dona Salomé e também um calendário cheio de partidas para a gente poder acompanhar a equipe ainda em setembro. A estreia da nossa equipe, então, vai ser no torneio Abertura, em que a Liga Nacional reúne algumas equipes que têm campeonatos um pouco menos exigentes para tentar nivelar a disputa entre as equipes. O Cruzeiro, então, está no grupo D, junto com o Brasília, que vai ser o anfitrião do torneio, e com a União Corinthians, equipe que o Cruzeiro faz a estreia da sua temporada no dia 29 de setembro. O Cruzeiro pega o União Corinthians, então, que é uma equipe do Rio Grande do Sul, para começar a testar esse seu elenco para a primeira temporada de NBB. Logo depois vem o Campeonato Mineiro, em que o Cruzeiro e o Minas, por estarem no NBB, já entram no Final Four, né, na fase final, e aguardam os 2 primeiros colocados da primeira fase do campeonato para disputar a semifinal e ver quem avança para a final. Lembrando aí que esse campeonato vai ser disputado no ginásio Dona Salomé, lá no Barro Preto, então seria legal demais a gente ter o Cruzeiro na decisão, provavelmente contra o Minas, buscando aí o título mineiro. A Liga também anunciou a tabela do primeiro turno do NBB, em que o Cruzeiro fará sua estreia, né, sua primeira temporada na competição, e o primeiro jogo do Cruzeiro vai ser contra o São José, no dia 18 de outubro, às 18 horas, lá no ginásio Dona Salomé. São José, que foi uma equipe que ficou em 9º lugar na primeira fase do NBB do ano passado e foi eliminado logo em seguida nos playoffs pelo Vasco da Gama. A equipe já confirmou 3 contratações, o do Summer, o Jamison Júnior, né, o JJ, e também o Léo Abreu, que já passou pelo Cruzeiro. A gente fica aguardando aí alguns nomes que a própria Rádio Itatiaia já trouxe para a gente, como o pivô Ralph Anzalone, experiente, também o Isaac Thornton, um jogador norte-americano que vem jogando já algumas temporadas aqui no NBB, fez um NBB fantástico pelo Botafogo, teve partidas aí que ele fez 43 pontos, um grande desempenho. Na última temporada ele teve alguns problemas e acabou ficando a maior parte do tempo no banco do Corinthians. Se ele for confirmado como reforço do Cruzeiro, muda a nossa equipe de patamar e vai ser muito legal poder acompanhar de perto esse jogador. Então é isso, a gente fica por aqui. Se você quiser saber de mais algum assunto aí de Cruzeiro para além do futebol, deixa aí nos comentários que a gente traz aí no vídeo da próxima semana. Mais uma vez, não se esqueça de deixar sua curtida, se inscreva no canal do Fala Cruzeirense e acompanhe a gente também lá pelo Instagram, @Fala Cruzeirense, @Cruzeiro Esporte Olímpico. Por lá a gente traz diariamente as notícias do Cruzeiro, nas diferentes modalidades em que a nossa imagem resplandece. Se tem Cruzeiro, a gente está junto. Um grande abraço e até a próxima!